Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Pretty girl, pretty girl, I love you, pretty girl. Bom dia, boa tarde, boa noite, público querido, como vai? Vocês estão em mais um episódio de Apenas um Podcast, o podcast criminal favorito de vocês. Hoje vamos falar sobre Charles Mills Manson e a sua seita maluca de muito ácido e LSD. Mas como vocês sabem, eu não estou aqui sozinho, eu falo com... Marisa, oi, gente! Eu não sabia exatamente como responder, mas vamos continuar assim mesmo. Hoje a gente vai falar de Charles Manson. Pediram bastante, na verdade, esse caso pra gente comentar. Eu acho que vocês vão gostar bastante, porque tem tudo que a gente gosta, né? Tem serial killer, tem polêmica, tem cultura pop, e tem seita, e tem drogas. Só coisa boa, só coisa da família tradicional. É bem da família tradicional e muitas drogas. There's a child for the... Bom, antes de começarmos, a gente tem um recadinho. Como a gente já avisou lá no nosso podcast anterior sobre o Ted Bundy, vai sair sim um Apoia-se, que vai ser um fundo de financiamento para que vocês, assim, quem tiver interesse, possa ajudar a manter esse projeto lindo e maravilhoso vivo, né? E agora a gente veio com as categorias que a gente vai ter no Apoia-se, as faixas de preço para quem quiser ajudar a gente. Bom, podemos falar sobre ela, Thiago? Sim, só que queria dizer antes disso que faz alguns podcasts que a gente está falando sobre isso, mas como todos sabem... Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda e atrasou os trabalhos. Então, a gente tem os planos Sherlock Holmes, que é o plano de R$2, que no final das mini temporadas que a gente tem, vai ter os agradecimentos para os nossos assinantes dessa faixa. Vai ter o de R$5, que é o da Miss Marple, que também vai contar com um agradecimento no final das mini temporadas, né? Esse agradecimento a gente vai falar o seu nome no nosso podcast, vai ficar eternizado na história, olha que maravilha. E além disso, os assinantes dessa faixa de R$5 vão ter acesso antecipado, antes de todo mundo, aos episódios do podcast. Você cansou de esperar até quarta-feira? Então você vai poder estar ouvindo na segunda. Olha que maravilha, olha, esse daqui eu acho imperdível, hein? No de 10 a gente tem o plano Fox Mulder, que são os agradecimentos no final da temporada, os episódios antecipados e também acesso a episódios exclusivos. Se você quer aquele episódio exclusivo para você ouvir, que tem uma pauta maior, tem mais coisas que a gente pode falar, a gente pode fazer um podcast mais longo. Você gosta de ouvir a gente bastante, gosta de ouvir a gente mais, vai ter isso, vai ter mais conteúdo. Olha, esse daí, ó, tá ficando cada vez melhor. E a partir de R$20 ou mais, né? Se você for aí um sugar daddy, uma sugar mommy, quiser que nós, eu e o Thiago, sejamos os seus sugar babies, né? Tem a faixa de R$20 ou mais, né? Que é a faixa do L, né? Vocês perceberam que cada uma das categorias tem o nome de um grande detetive, então a gente colocou o L do Death Note na faixa de R$20, que é o exclusivão. Vai ter os agradecimentos, acesso antecipado aos episódios abertos, né? Os episódios que todo mundo pode ouvir, acesso aos episódios extras e sorteio de produtos relacionados a casos criminais, como livros, né, os nossos maravilhosos livros, Mind Hunter, livros aí de casos criminais, alguns outros itens de cultura pop, e também a gente vai ter um grupo exclusivo para os assinantes para que a gente possa discutir sobre os temas dos episódios exclusivos e tudo mais, qualquer coisa, né, a gente pode discutir teoria da conspiração, trocar receita de bolo, qualquer coisa. Falar como estão querendo taxar os livros, colocar um imposto absurdo sobre os livros, que já são caros, afinal o pobre não lê. Ai, que maravilha, como eu adoro essa sociedade. Ai, meu Deus, que raiva, vontade de espancar todo mundo, mas vamos lá. Então, vamos dar início ao nosso podcast. Então, hoje vamos falar sobre Charles Mills Manson. O Charles, ele nasce em 12 de novembro de 1934 em Cincinnati. Ele é fruto de uma mãe jovem chamada Adam Kathleen Maddox e o pai dele é o Coronel Walker Anderson Scott. E aí você fica pensando, ué, mas cadê o Manson?
cadê esse nome? Por que ele não tem esse nome bom? A gente já vai explicar daqui a pouco. O Charles, ele vai ser concebido numa relação que a mãe dele, a Kathleen, ela é uma adolescente de 15 anos e ela gostava muito de ser adolescente, gostava muito de ser inconsequente, gostava muito de ter uma vida de um adolescente normal, de ter festas, ir em lugares públicos, vestir a roupa da moda. Ela queria muito, muito ser uma adolescente, mas ela tinha uma mãe, a Nancy Maddox, que era uma católica fervorosa. Ela tentava seguir à risca os mandamentos da Bíblia. Então ela era bem rígida na criação dos filhos, ela imputa várias visões religiosas na sua família, e pelo que incrível que pareça, apesar de toda essa rigidez, o que a gente tem é que ela não tinha nenhum tipo de preconceito religioso. Isso é uma coisa que me surpreendeu bastante. Falavam que ela não se importava, ela falava com várias pessoas de várias religiões, não tentava impor a religião dela, mas nos filhos dela ela queria educar o seu modo. Então a Kathleen, ela se sente um pouco pressionada com isso tudo, ela não quer ficar indo na igreja, ela não quer ficar indo em reuniões de jovens da igreja, ela quer curtir, ela quer farrear, e aí a cidade dela é muito, muito pequena, e ela é divisa com uma cidade chamada Irontown. E na Irontown é uma cidade conhecida por ter badalação, ter festas, e ela vai para lá porque lá ela não é conhecida, sabe como é? Cidade pequena, você não tem muito qualquer coisa que você faz, você é reconhecido e dedurado, né? Como você sabe, Marisa, cidade pequena é assim que funciona. Nossa, dá um espirro que tá todo mundo sabendo. Nessa farra da Kathleen, ela vai e conhece o Coronel Scott, um jovem charmoso que se dizia coronel, vinha com todo um papo bonito, lindo, macio e maravilhoso. Mas daí o que acontece, Marizan? Acontece que eles acabam tendo uma relação e a Kathleen ela acaba engravidando e o coronel simplesmente faz o que muitos homens fazem, né? Ele vai lá e compra cigarro e deixa a menina abandonada, grávida, do Charles. E isso é uma coisa até que trouxe, por incrível que pareça, quando eu comecei a ler, né? Porque a gente se baseou muito esse podcast na biografia do Manson, que se chama Manson, que foi escrita pelo Jeff Game, que é publicada pela Dark Side aqui no Brasil. Dark Side, patrocina nós. Por favor. Mas aí chegou um momento, assim, que quando eu vi que a Kathleen tava grávida, que eu achei que a mãe ia surtar. Você não teve essa impressão também, que a mãe dela ia surtar? E não foi bem assim, né? Sim, eu tive muita impressão que ela ia querer abandonar a filha, jogar na fogueira, usar todo o seu fanatismo religioso para dizer que foi pecado, mas não. A mãe, ela aceita, não gosta, mas aceita, não tenta esconder, não tenta fazer nada, e a própria Kathleen, ela se sente um pouco impelida a querer ter um pai, querer que o Charles tenha um pai. E aí nasce a relação com William Manson, que vai dar o sobrenome famoso, e muito brevemente eles já pegam e já casam, só que essa relação ela não vai dar muito certo, porque a Kathleen não queria muito ficar em casa, fazer a função de doméstica, cuidar do filho. Ela queria mais farrear e continuar na sua vida noturna e sua esbórnia. Tanto que aí a gente tem que pegar num ponto bem pesado, né, Marisa? Antes de ler o livro na Dark Side, a gente tinha uma visão muito distorcida. Sim, muito, muito distorcida da Kathleen. A gente achava que ela era, tipo, a maior porra louca, que não tava nem aí, e a gente vê no livro que ela é só uma adolescente confusa, digamos assim. Qual é o seu sentimento sobre ela no livro, Marisa? É que assim, né, eu tenho até outro livro da Dark Side, que é o Anatomia do Mal, e quando você lê sobre a Kathleen, dá a entender, assim, que ela era uma mãe horrível, que não gostava do Charlie, e que saía para essas festas, abandonava ele. Tipo, só que na verdade, quando você lê o livro de fato, assim, sobre o caso, a gente percebeu que na verdade ela realmente só era uma adolescente que queria ter a vida dela, queria ir pras festas. Ela tinha essa paixão pela dança, isso é uma coisa que fica
bem claro no livro, e eu vejo, assim, que ela não era de todo mal, e ela gostava do Charlie. O livro, inclusive, frisa bastante que ela amava o Charlie, só que ao mesmo tempo ela estava preocupada com muitas outras coisas, né? Ela vai ter muito essa questão do casamento, mas eu imagino que isso até aconteça pelo fato de que nessa época uma mulher, ela tinha que ser casada, né? Ela tinha que ter uma família, né? O papel da mulher era esse. Eu acho que até por isso que ela batia tanto no pé nessas coisas. Até vai ter um outro casamento que acho que a gente vai falar daqui a pouco, a gente já vai chegar lá, que ela tentava fazer de tudo para que o casamento desse certo, né? Mas acabava que, infelizmente, na maioria das vezes não dava, né? Então eu enxergo ela dessa forma, que talvez ela fosse uma adolescente meio perdida e tudo mais, mas que ela não era de todo mal, igual a gente vê em vários sites a respeito desse caso. Sim, complementando, a avó do Charles, a Nancy Maddox, ela tinha 4 filhos, a Glenna, a Eileen, o Luther e a Kathleen, que ela acredito que será mais nova. Dando prosseguimento, ela casa com William Manson, mas muito brevemente isso não dura muito. Tem até alguns registros que o William, acho que registra em cartório que ele tem a dúvida que não, o filho não é dele, porque ele também não sabia se o filho era dele ou não era dele, mas ele coloca uma dúvida, tanto que ele vai no cartório para assinar ou tentar provar alguma coisa, e o casamento não dá certo muito rápido, em acho que um ano e meio, o William Manson já fica farto de tudo isso e pede a separação. E nesse caso, assim, sendo bem rápido, o papel do William é dar o sobrenome, de resto ele não faz muita coisa. Essa função dele na história, gente. Dá pra ressimplificar dessa frase mesmo. Ele serviu pra dar o sobrenome, beijo, tchau, vamos pro próximo. Exatamente. Tanto que quando ele estava na separação, a Kathleen não liga muito, porque ao mesmo tempo que estava rolando a separação, ela estava tentando levar o Coronel Scott para o tribunal. Ela tenta fazer um negócio chamado reconhecimento de bastardia para o Charles, para que ele pagasse uma pensão. E aí ela acaba saindo apenas com $25, e o Coronel Scott vai algumas vezes visitar o Charles, mas sabe, é aquilo, ele não queria nem de forma nenhuma essa relação com o Manson. Então é uma relação pai e filho bem ruim, assim, dá pra ver que não tem amor envolvido aí. Na verdade, nem tem relação quase, né? Mas acho que $25 era ok pra época. Sim, parece pouco, mas realmente pra época era bastante dinheiro. E aí a gente vai ter o caso que, como a Arlene fica conhecida, que ela começa a enveredar por uns caminhos meio estranhos. Ela começa com o irmão dela, Luther, a cometer pequenos crimes, a ter, digamos, uma forma bem peculiar de viver a vida dela, tá? Ela passa de ser aquela menina que queria dançar para uma menina que começa a cometer alguns crimes. E quando o Manson tinha 4 anos, a mãe dele é presa pela primeira vez, que ela tenta cometer um crime de extorquir dinheiro e roubar dinheiro de um sujeito. Eles até conseguem, mas são facilmente presos. E fica a questão, onde o Charles vai morar? Onde o jovem Charles vai morar? Acaba que na época eles decidem que ela vai ficar com a tia Glenna, que por estar mais próximo da prisão, ele estaria mais próximo da mãe também. Aí passam-se o tempo e ele vai morar com essa tia e com esse tio. Tem uma prima também, e essa tia e esse tio são bem problemáticos. Marisa, conta um desses casos problemáticos que acontece na vida do Charles e que vai marcar ele na infância. Bom, esse tio dele era bem daquele tipo que acreditava que homens tinham que fazer certas coisas e mulheres tinham outras funções, e uma das coisas que os homens não poderiam fazer era chorar, porque homens não choravam, né? Então ele exigia muito que o Charlie tivesse esse comportamento de homem, só que o Charlie tinha 4, 5 anos de idade e ele chorava. E certas vezes, assim, aconteceu do Charlie chorar, e uma forma que o tio tinha de punir ele era forçar o Charlie a usar vestidos. Ele até falava, né, se você quer ser uma garota, então você vai ser. E ele forçava o Charlie de ir de vestido pra escola, o que com certeza, pra época, ele deve ter sofrido muito bullying por ter aparecido de vestido na escola. Fora isso, os tios, assim, eles eram bem, assim, fanáticos religiosos mesmo, e eles descontavam muita raiva que eles tinham no Charlie com castigos corporais. Sim, e já aos 5 anos o Manson ele começa a ter alguns sintomas de narcisismo. Na própria escola que ele estava, ele não assumia culpa por nada, ele sofria bullying
tanto por conta do tio, tanto por ele ser um menino menor. Então, tanto que tem algumas vezes a prima dele vai tentar defender ele, e a prima dele era uma excelente aluna. Então, tanto que isso chamou a atenção dos professores, porque era uma excelente aluna querendo defender o Charles dessas agressões. E aí os professores perguntam pro Manson sobre o que aconteceu, e o Manson fala, não aconteceu nada, sabe? Ele tenta se esquivar disso, e a prima dele vê que ele é um mentiroso patológico. Então o Manson, ele já sofre vários castigos físicos, ele começa a ter uns traços de insensibilidade, porque ele sofre um monte de agressão física e ele não se importa, aquilo não cria, digamos, caráter como o tio dele queria criar. Então já dá pra ver aí que o Charles é uma criança insensível, ele tem uns sintomas de ser narcisista, ele não conseguia demonstrar muito afeto pela prima ou pelos familiares. Já vai se vendo que o Charles tem alguns probleminhas, já vai tendo aquelas red flags no garoto, mas que isso vai passando, e aos 13 anos o Charles sai da escola, ele vai assaltar e ele é pego. E por conta disso eles enviam o Charlie para uma escola de garotos problema que se chamava Boys Town. Só que, né, não dura muito tempo lá, porque 4 dias depois, junto com um colega que estava junto com ele, eles fogem e eles voltam a cometer outros assaltos. Então a gente vê que, somente nessa primeira fase assim, da vida dele, a partir daí, a vida do Charlie vai ser essa. Vai ser preso, vai ser mandado pra prisão, vai ser mandado pra reformatórios. Então, depois disso, a gente entra nessa fase que ele realmente se torna um garoto problema, que ele começa a fazer esses crimes. Vocês vão ver que ele vai, basicamente, essa é a vida dele agora. Ele vai ser solto, preso, ou ele foge e se torna as coisas muito mais complicadas. E depois, algum tempo depois, ele vai para Indiana Boys School, que é um centro correcional, só que esse centro correcional é bem mais pesado que o Boys Town que ele estava. Tanto que ele vai sofrer um estupro e o porte físico dele, ele era uma criança pequena e etc. Lá era um lugar bem barra pesada, assim, que tinham várias crianças que tinham cometido os crimes como assassinato, crimes de assalto à mão armada. Então lá o Charles, ele começa a sofrer muito sobre ele ser pequeno, sobre ele ele sofre abusos recorrentes, tanto que ele cria um mecanismo de autodefesa que ele até chama de Insane Game, que ele começava a se bater, se debater, fazer movimentos estranhos, ele gritava, era tudo para que os garotos achassem que ele era maluco e não molestassem ele, não agredissem ele fisicamente, não agredissem ele verbalmente, para que deixassem ele quieto. Só pra você ter uma noção, acho que quando o Charles já era adulto, ele tinha em torno de 1,63 m de altura, então ele não era muito alto, isso quando ele era adulto já. Então provavelmente nessa primeira fase ele era ainda um pouco mais baixo, ele sempre foi meio magricelo também, então ele realmente tinha essa aparência, entre aspas, mais frágil, então os garotos acabavam meio que se aproveitando disso. Tanto que no Mindhunter, se eu não me engano, posso estar falando abobrinha, mas se eu não me engano, o próprio John Douglas fala que o Manson tenta subir nas escadas, subir na cadeira, para ele sempre parecer mais alto, porque o Manson é bem baixinho. Sim. Se vocês forem ver entrevistas com ele, geralmente ele sempre tenta dar um jeito de sentar acima do entrevistador. Na minha opinião, isso já é uma forma de manipulação, mas depois vocês vão ver, né, que o Manson, na verdade, desde sempre, já vou abrir esse parênteses, desde sempre a própria mãe dele já percebia que ele tinha esse lance de ser manipulador. Esse lance de sentar mais acima da pessoa que estava entrevistando ele já era uma forma de manipulação. E continuando, ele vai e passa por alguns psicólogos e não em alguns num psicólogo em específico ele teoriza, o próprio Manson teoriza que pela negação de amor da própria mãe ele é essa criança problema, esse garoto problema. E ele tá quase a ponto de ser libertado, ele tá acho que com 17 anos ele tá para ser libertado quando o Manson comete um crime gravíssimo, que ele é encontrado estuprando um garoto e subjugando esse garoto. Ao mesmo tempo ele tava com uma faca na garganta desse garoto. Então daí ele já é enviado para uma cadeia, porque ele já tem acho que idade legal para ir para uma cadeia. Aí ele vai, digamos, para um estágio da vida que ele começa a ser preso e vai para cadeias que lá ele vai se encontrar com criminosos de alta periculosidade, com cafetão. Ali vira a escola do crime Charles Manson.
Exatamente, coisa que a gente viu muito parecido no caso do Ed Kemper, que a gente já contou aqui no podcast. Sempre quando acontece, às vezes, eles irem na prisão, né, a maioria dos serial killers, inclusive, isso é considerado uma característica, né, que eles sempre acabam sendo presos ou indo para hospitais, e esses locais sempre acabam sendo uma forma de escola do crime para eles. E daí, aos 19 anos, ele é liberado, ele vai lá e tenta virar um cidadão de bem, ele se casa com a Rosalie Williams, ele se casa com ela, por um tempo ele consegue ficar na linha, ele consegue viver uma vida honesta, porém, quando a mulher fica grávida, ele começa a tentar arranjar um dinheiro extra roubando carros, uma coisa que ele já fazia desde criança. E aí, numa desses roubos, ele rouba um carro e vai para Los Angeles visitar a mãe. E como ele fez esse roubo e ele, digamos, cruzou os limites da fronteira, já é considerado um crime federal. Então ele vai preso e ele é condenado por 5 anos de liberdade, mas ele, como o juiz, digamos, na época, vê que o Charles, ele tá para ter um bebê, ele já estava tendo uma vida mais honesta, ele dá a liberdade condicional, ele fica com 5 anos, mas com a liberdade condicional. E agora a gente entra numa outra etapa da história, lembrando que depois a esposa acaba pedindo o divórcio do Charles. Ele até tenta fugir da cadeia para tentar se reconciliar com ela, mas acaba não dando certo. E ele continua preso até ele ser solto no dia 21 de março de 1967. E aqui a gente entra numa nova fase da história, porque quando ele percebeu que ele estava prestes a sair, ele pede para que ele continuasse preso, porque ele já via a cadeia como um lar, ele estava acostumado a viver nesses locais mais regrados e tudo mais, só que isso é negado. Então ele se vê meio assim, o que eu faço agora, né? Não sabia exatamente, então o que ele decide fazer? Lembrando que nessa altura do campeonato, o Charles estava com 32 anos, né? Não tinha, nada na vida, vamos dizer assim. Então ele acaba ligando para um colega que ele conheceu na cadeia, que morava numa cidade chamada Berkeley, que ficava na Califórnia, né? Fica na Califórnia, né? E essa cidade era conhecida por ser uma cidade universitária. Só que antes dele chegar lá, eu quero falar uma coisinha que aconteceu enquanto ele estava na cadeia. Ele aprendeu várias coisas, tanto coisas assim como truques com os cafetões, como deixar as pessoas dependentes dele psicologicamente, ameaças e tudo mais, mas ele também aprendeu outras coisas, vamos dizer, positivas, que foi tocar guitarra. Então ele meio que se apaixona pela música, ele começa a ter essa ideia de que ele queria ser músico, que ele queria ser famoso, que ele queria ser um astro do rock. Então ele decide tomar isso como uma das coisas que ele gostaria de realizar lá na Califórnia. Ele também aprende algumas coisas relacionadas a budismo e cientologia, que é aquela religião do Tom Cruise, que eu nem sei explicar, que uma vez eu fui ver um vídeo pra entender como que funcionava isso daí, não entendi nada, que é uma loucura, TV com alien, não sei o que, mas é uma religião super doida que tem aí. É super pesado, tem um dos membros que faz The Seventh Show, que foi preso, inclusive, é uma coisa bem pesada, é uma coisa bem estranha. Esse a gente pode até fazer um episódio sobre isso, mas é bem esquisito. É bem esquisito mesmo, né? Então ele tava com essas duas ideias, né? A primeira, se tornar um astro do rock, e a segunda, ele já tava com essas ideias, que era uma coisa que ele já tava tendo na cadeia, de criar esse grupo, essa seita, assim, que ia ter essa vida alternativa e tudo mais. Então ele vai até a Califórnia. Só que o trato pra ele poder ir pra Califórnia é de que, esporadicamente, ele ia visitar o chefe da condicional dele em São Francisco, que não era muito longe, né? Era só atravessar uma ponte, ele já tava em São Francisco, então ele tinha que de vez em quando ir lá ver esse chefe da condicional. Então, nessa primeira fase, ele vivia tanto na casa desse amigo quanto em alguns hotéis baratos, porque depois que ele sai da prisão, eles dão uma certa quantia de dinheiro pra ele. E aí, gente, a gente vê uma coisa muito similar ao caso do Ed Kemper, porque a gente tem que ter uma coisa em mente. Charles passou a maior parte da vida dele preso até então. E quando ele sai, ele vê um mundo completamente diferente, porque além dele ter passado a maior parte da vida dele preso, ele veio de uma família muito conservadora, muito tradicional, em certos aspectos, os tios, a avó. E quando ele sai, e ainda mais que ele vai para uma cidade, como eu disse, universitária, ele fica extremamente chocado com as coisas que ele vê. Tanto que até no livro ele fala que ele fica chocado por ver que as mulheres não estavam usando sutiã, ele fica chocado em ver o comportamento, essas ideias de amor livre, de igualdade, os jovens estão engajados politicamente. E depois dizem que quando ele tava lá, né, eles estavam distribuindo uns panfletos assim sobre acabe com a guerra, somos contra a guerra, e o Charles fica, teve uma guerra? Tipo assim, ele não sabia de nada que tava rolando.
o deslocado, né? Você para de viver o convívio social, você vive aquele convívio da cadeia. Então, realmente, isso deve ser chocante, assim, você não saber o que está acontecendo no mundo, você ser alheio. E como o Charles, digamos assim, tinha uma educação bem precária, ele tinha todos esses reformatórios que não mais tinham a questão de disciplinar do que educar, ele tinha uma educação super precária, ele vai aprender a ler e escrever muito tarde na vida dele. E agora, só retomando a questão de Berkeley, a gente tem que lembrar que Berkeley é quase a universidade da contracultura, é onde os movimentos de contraculturais estão rolando a 1000 por hora, tem os Panteras Negras, tem essa questão dos hippies, essa questão contra a guerra. Como é que ele reage com esse movimento Pantera Negra, Marisa? O movimento Pantera Negra era um dos movimentos mais fortes em relação à luta das pessoas negras pelos direitos dela, né? Então, os Panteras Negras, eles tinham uma maneira de se vestir muito específica, né? O Black Power, as roupas de couro. E eram pessoas, como eu disse, que estavam lutando pelos direitos dela. E Charlie, a verdade é que ele era um racistinha de merda, né? Então, ele vê isso, ele vê essas pessoas, assim, reivindicando todos esses direitos deles. E ele fica chocado, né? Porque eles sempre tinham essa coisa de... Eles queriam mostrar o poder deles e tudo mais na luta tão justa, né, que eles estavam fazendo, e o Charlie simplesmente fica chocado quando ele vê tudo isso, né? Sim, eles são muito vocais, inclusive porque a gente tem que pensar que tem, digamos, dentro desse movimento negro, tem duas pessoas muito fortes. Tem o Malcolm X, que é uma vertente do Panteras Negras, que literalmente é a versão mais, vamos botar algumas aspas, radical do movimento, e tem o Martin Luther King, que ele tenta ganhar pela voz, pela fala, pela compaixão. Então, o Charles olha tudo isso e fica bem assustado, porque é bem diferente do mundinho que ele vivia. Mas voltando, tem até um momento do livro que eu até separei aqui, né, que isso foi o que o Charles pensou quando ele viu tudo isso, né, que negros furiosos com armas significavam que gente branca ia morrer. Então aquilo era muito ameaçador na cabeça dele, né. A gente vai dar bastante ênfase nesse lance dos Panteras Negras, que vocês vão ver que isso vai ter consequência no futuro. Então guardem isso na cabeça de vocês, porque essa informação será utilizada daqui a pouco. Essa paranoia vai ficar. O cara ficou aficionado por conta disso, né? E nessa época ele achou que ele ia conseguir se sustentar como músico, né? Que ele ia poder pegar o violão dele, ficar tocando nas praças e tudo mais e conseguir alguns trocados. Só que não foi bem isso que deu certo, né? Ele viu que vender a arte na praia não ia dar certo, né, Marisa? Porque tinha muita gente já vendendo arte na praia, e ele era só mais um, e tinha pessoas, assim, que eram muito boas, e tipo... E ele não era tanto, né? Nesse episódio vai estar tocando umas músicas no fundo, são todas músicas dele e tal, depois a gente vai dar um tempo, assim, pra vocês ouvirem bem claramente a música. Não era muito bom, e né, tem um momento até no livro que se diz que ele não tava afim de fazer trabalho braçal. O trabalho braçal não era uma coisa pra ele. Ele pensou até em trabalhar como cafetão, só que ele percebeu que nessa época as pessoas estavam lá já com essa ideia de amor livre, então quem quisesse dar uns metecos não tinha dificuldade, que as pessoas metiam pra tudo quanto é lado. Então o plano dele de ser cafetão não deu certo, daí ser músico tava difícil, mas ele também deixava bem claro que ele não queria ser garçom, não queria ser nada disso, porque ele não queria fazer nada braçal. Sim, tanto que ele tem o incentivo do Phil Kaufman, que é um produtor musical. E o Phil Kaufman fala, você tem ótimas letras, a música... não é tão boa assim, amigo. Tipo, se você ficar só sendo compositor, você vai ganhar um dinheirinho, vai ser honesto, mas o ego do Charles não queria só isso, né, Marisa? O Charles falava que ele ia ser maior que os Beatles, assim, bem humilde. Essa galera é muito humilde, né? Ted Bundy, tudo muito humilde. Mas aí, né, de qualquer forma, como eu disse, nessa primeira fase, ele estava ficando com esse amigo até que ele conhece essa que vai ser a primeira participante desse grupinho do mal, né, que foi a Mary Burner, de 23 anos. O Charlie dizia que o diferencial nela é que, ao contrário das outras mulheres, ela era uma menina mais, assim, conservadora, vamos dizer assim, né, porque o vestido dela, todos os botões estavam fechados. A Mary trabalhava como bibliotecária e ela era natural de Wisconsin e, de fato, ela tinha crescido numa família bem conservadora. E como que eles se conheceram? A Mary, ela estava saindo do trabalho dela como bibliotecária, como eu mencionei antes,
E o Charlie, ele tinha uma habilidade muito grande de perceber quais eram as mulheres que estavam solitárias, com problemas emocionais, e ele viu isso nela. Então, o que ele fez? Ele fez carinho no cachorro dela, que ela tava com o doguinho dela, começou a cantar umas músicas pra ela e logo conseguiu convencê-la de dormir temporariamente na casa dela. Só que o que era pra ser temporário acabou se tornando definitivo, né? E depois de um tempo eles começaram a ter relações sexuais e era bem louco, né? Porque enquanto a Mary tava trabalhando, o Charlie levava outras garotas pro apartamento, né? E a Mary tinha essa consciência, mas ela ficava brava. Só que o Charlie sempre dava um jeito de lembrar pra ela como que ela era especial e tal. Então ela acabava aceitando isso facilmente, né? E é nessa época também que o Charlie começa a ir pra São Francisco, não só pra ver o agente da condicional dele, mas também pra frequentar um bairro, que era um bairro assim que também era muito forte nesse lance de contracultura e de outras coisas, que eu já vou chegar lá, que era o bairro Hyde-Asbury, que fica lá em São Francisco. E lá, além de ter esses movimentos muito fortes de contracultura, cultura hippie, cheio de gurus, a galera toda louca da cabeça, né? Também havia um acesso muito fácil a drogas, né, gente? Principalmente maconha e LSD. E é aí que o Charlie começa a usar essas drogas pela primeira vez. Ele usava, ficava deitado nas praças, tendo as viagens dele, muito louco no LSD. E também, né, nessa época que ele começa a fazer uma coisa chamada filosofia de rua, que eu já vou explicar mais ou menos como é que funcionava, né? Mas ele tinha o hábito de pegar flores e oferecer essas flores para as pessoas que estavam passando ali pelas ruas, pelas praças, né? Então ele começou a ver os outros gurus que ficavam ali nas praças fazendo essa filosofia de rua, essas falas assim, e ele começou a estudar o que eles falavam, como que eles falavam para as pessoas. Ele fez todo esse estudo, essa pesquisa de como que esses caras funcionavam, e depois de um tempo ele começou a fazer as próprias filosofias de rua dele, em que ele misturava pensamentos da cientologia, música dos Beatles, passagens bíblicas e as próprias canções autorais dele. Que maravilha, imagina essa situação, né? Uau, que mistureba legal, né? Você bota no liquidificador Beatles, cientologia, depois junta com muito LSD e tcharam! Temos a filosofia do Charles Manson. Muito que bem, né? Maravilha, né? E assim, ele conseguiu chamar a atenção de algumas pessoas, né? Ele também tinha o hábito, sei lá, imagina que saco isso, né? Ele viu uma pessoa sentada sozinha na praça, ele ia lá encher o saco dela e ficar no ouvido dela. Imagina a pessoa tá num dia ruim, aí aparece Charles Manson pra te falar merda no teu ouvido. É difícil, né? É difícil viver assim. E uma das coisas que ele dizia, né, porque daí ele já tava com essa ideia do grupo desde sempre, né, ele queria conseguir os membros pra seita, esses novos recrutas, né, ele sempre dizia que os melhores recrutas eram os feridos ou necessitados, mas não os completamente arruinados. Então isso a gente já começa a ver como aquele treinamento que ele teve com os cafetões ajudou ele. Ele já era uma pessoa manipuladora, mas aquilo treinou ele para verificar os pontos fracos ou das pessoas. Ele sabia quem ele conseguia manipular, quem ele conseguia pegar. E eram muitos esses jovens que se sentiam excluídos da sociedade, eram muitos esses jovens que tinham conflitos, na maioria deles com os pais. Então a gente já começa a ver como o Charles ele já começa a detectar essas pessoas frágeis e fazer o que ele vai chamar de a família Manson. Antes da gente ir mais diretamente assim para as próximas pessoas, pro grupo em si, né? Eu quero ler para vocês alguns dos pensamentos que ele ficava falando pra galera. Lembrando que na realidade a maioria das coisas desses pensamentos que eu vou falar, ele copiava dos outros gurus. Ele literalmente decorava o que esses outros caras estavam falando e só ia lá e falava a mesma coisa, depois alterava, sabe? Faz o trabalho, só não faz igualzinho. Então era isso que ele fazia. Era o Ctrl-C, Ctrl-V mudado marotamente. Sabe, tipo, morreu em 1980. Em 1980 ele morreu, era isso que ele fazia. Alguns dos pensamentos era, né? Ele falava que pra você se tornar livre, você tinha que abrir mão do ego e das posses que você tinha. Ele também dizia que se você renunciasse às coisas que você tinha na sua vida, você ganharia essas coisas em dobro. E que tudo que a sociedade julgava como certo ou errado, mas na verdade essas coisas que a sociedade definia que era certo ou errado era uma forma de opressão. Ele também dizia muito aquela coisa de paz e amor, de amor, amar a todos menos as pessoas gays, mulheres e negras, né? Daí, tipo, essa era
coisa que tava na mente dele, né? Essas podiam ser subjugadas sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha, como a gente vai ver. E o outro pensamento, só pra gente fechar, né, é que a vida e a morte eram a mesma coisa. E não tinha nada de ruim nisso. É bem clichê, mas enfim. Bom, a segunda pessoa a participar da trupinha do mal foi a Liane, que foi justamente uma dessas meninas que ele viu sozinho em uma praça. Foi lá conversar com ela. A principal não foi com a cara dele, mas ela acabou cedendo e começou a participar do grupo. Ela tinha recém brigado com os pais dela, ela tava sozinha na praça e facilmente o Charlie conseguiu manipulá-la, né? Então nessa época ele comprou um micro-ônibus da Volkswagen, aonde ele poderia viajar propagando as mensagens dele. Nesse micro-ônibus conseguiria caber 5 ou mais 6 pessoas. Tanto que a Mary, né, ela vai decorar esse micro-ônibus, ela arranca as cadeiras, ela coloca umas almofadas, umas cortinas. E foi aí que ele vai atrás das pessoas para constituir a família Manson, sempre dizendo que se unindo à família Manson, a pessoa teria uma vida livre e alternativa. Então, muitos jovens acabavam acreditando nisso, né? E depois de um tempo, conforme ele foi abordando essas pessoas, as pessoas que ele considerava de mais confiança tinham o direito de ir atrás de membros, né? Então ia virando um negócio assim, como é que se diz? Um esquema de pirâmide que você vai tentando, pega mais 3 membros, se você recrutar mais 3 membros, sabe aquele esquema piramidal, sabe? Esquema de pirâmide focado para aumentar e expandir, o qual só o topo está bem, né? Exatamente, né? A maioria dos recrutas dele eram garotas, né? E tanto que eu até anotei aqui, né, que as garotas geralmente elas usavam os cabelos bem compridos e umas saias bem longas também. E geralmente essas saias eram feitas de cobertores velhos que elas costuravam, né? E uma coisa muito estranha que o Charlie fazia, que ele parava esse micro-ônibus no meio da estrada, ia até um lugar onde tinha árvores, e lá ele pedia para as meninas ficarem paradas na frente da árvore quando ele jogava facas, né? Que isso é uma outra coisa. O Charlie, desde sempre, ele era obcecado por armas e facas, especificamente. Então ele jogava as facas e as meninas não poderiam se mexer, que essa era a prova de que elas confiavam nele, né? Então elas tinham que ter essa prova, né? Mas, apesar disso, vocês ouvem isso, pode parecer meio zoado, mas ele era muito bom em manipular todas essas pessoas. Tanto que a terceira moça que entrou pra família Manson foi a Patricia, e ela disse, né, ela mandou uma carta pro pai onde ela dizia que pela primeira vez na vida dela, ela tinha encontrado a paz interior e a alegria, né, meu Deus do céu. E nessa altura a gente tinha 4 garotas que participavam, né, que era a Mary, a Liane, a Patricia e a Susan Atkins, que eu detesto elas, vocês já vão entender o porquê. E além disso, elas eram obrigadas, nessas meninas, né, a dormir com vários homens diferentes, a dormir com o Charles Manson também, que, pelo amor de Deus. E também elas eram obrigadas a mendigar pra conseguir dinheiro. E o Charles usava essa questão para ganhar poder e confiança, tanto que a gente vai ver mais pra frente que ele vai usar isso em seu alto benefício, que ele vai fazer com que executivos da música durmam com pessoas da família Manson para que ele possa ter mais chance de ter sucesso na sua carreira musical. Que maravilha. Bom, acontece que a Mary, aquela primeira mulher que a gente falou, ela acabou engravidando do Charlie. E isso foi uma coisa que trouxe muita alegria para as pessoas do grupo. Na verdade, as meninas, elas tinham muito esse lance que elas queriam ser a mulher oficial do Charles Manson, né? E a Mary achou que ela seria a mulher oficial por ela ter ficado grávida, mas acabou que não foi isso que aconteceu. E com o passar do tempo, os meninos começaram a entrar também, porque de acordo com o Charles Manson, tinha certas funções que só os homens poderiam fazer. Daí temos as outras pessoas, temos o Charles Tex Watson, né, ele ficou conhecido como Tex, que ele era também músico e estava querendo ser ator. Temos o Robert, que também era músico e trabalhava como ator pornô, e as outras meninas que a gente falou, e depois foi entrando. Dizem até que a trupe do Charles Manson chegou até ter 100 pessoas. Mas aí a gente vai para a terceira fase dessa história, que é a fase de Los Angeles, né? O Charlie queria ser famoso, ele queria ser músico, e ele tinha que ir para a cidade dos Anjos, porque era lá onde todas essas coisas aconteciam. Ele queria um contato com uma gravadora e convenceu todo mundo a entrar, que nessa época ele tava com um ônibus escolar amarelo, entrar dentro do ônibus escolar amarelo. E fazer essa viagem do ácido muito louco, porque a gente tem que lembrar que a gente nem falou isso, mas grande parte da família Manson ficava drogado. Isso é muito mais sugestivo quando você tá num nível bem alterado da psique drogado. Exatamente, né? Eles não entendiam muito bem porque ele queria tanto ser famoso, mas a família acabou concordando, eles acreditavam. Tudo que o Charlie falava, eles acreditavam. Eles iam pra Hollywood, cidade das estrelas, dos famosos.
E vocês vão ver que a partir de agora a gente tem muitos crossovers. E acontece que o Charlie começou a ter contato com pessoas muito grandes da música na época. Dos estúdios. Um dos primeiros contatos que ele tem é com um olheiro chamado Stromberg, que ele decide dar uma chance pro Charlie, ele acha que o Charlie talvez tivesse algum potencial, e ele agenda uma sessão em um estúdio de gravação. Só que chegando lá no estúdio foi extremamente patético, porque o Charlie simplesmente não conseguiu fazer nada, ele até se enrolou nos fios que estavam no estúdio, tinha 3 horas, eles não conseguiram fazer nada, e depois disso o Stromberg percebeu que o Charlie não valeria um contrato. Mas o cara era insistente pra caramba, e ele não parou por aí, e aí que a gente entra na relação dele com os The Beach Boys. Que é aí que ele conhece o Dennis Wilson. Beach Boys, pra quem não sabe, era uma banda na época que fazia muito sucesso. Eles têm umas músicas que são muito, muito famosas, que a gente vê em vários filmes aí. E o Dennis Wilson era o baterista dessa banda, eles se conhecem em um bar, assim, que o Dennis frequentava, chamava Whiskey. E lá o Charlie começa a conversar com ele, e o Dennis fica a cara dele, né? Eles ficam meio que de amizade. Sim, eles viram bastante amigos. E, gente, pra vocês terem uma noção, o Beach Boys seria quase como se fosse o Backstreet Boys. Eles são muito famosos, eles têm músicas, digamos, pra época muito icônicas. Tanto que eles envelheceram muito mal justamente por causa desse, digamos, esse contato direto com o Manson. Eles envelhecem mal, a banda é colocada no ostracismo por causa disso, mas eles eram muito, muito grandes. Tanto que acho que até no livro eles mencionam que nas paradas de sucesso eles só ficavam atrás dos Beatles, assim, só pra vocês terem uma noção, né? Então, tipo assim, eles eram muito famosos, né? E o Dennis, ele acaba dando uma chance, assim, pro Charlie. E eles gravam algumas músicas dele, que são as músicas que a gente tem até hoje, que vocês conseguem achar na internet e tudo mais. Tanto que Charlie e a família Manson começam a viver na casa do Dennis, só que acaba que vai ficando meio complicada essa situação, porque eles destruíam a casa do cara, estavam sempre drogados e também comia tudo, tipo, comprava as coisas, comia, e também as pessoas avisavam pro Dennis que eles viam, tipo, aquele cara que tá na sua casa tava revirando lixo, né, porque a família Manson, eles tinham muito isso de ficar revirando lixo pra achar comida, né, mas de qualquer forma, a música que eles gravam do Charlie originalmente chamava Cease to Exist. Só que depois eles acabam trocando de nome e acaba se tornando Never Learn Not to Love. E outra coisa que acontece é que essa música, o Chase to Exist, ela tem uma pegada mais blues. E aí o produtor musical Terry Melcher, ele muda para uma questão mais pop, que parecia mais com a banda mesmo, com o perfil da banda. E acontece, né, que eles fazem meio que um acordo que essa música estaria no próximo álbum dos Beach Boys. E a gente já vai entrar na treta que isso vai dar, a gente vai dar uma fofoca. Mas antes disso, eu quero ler um pedacinho da letra, né, da tradução da Cease to Exist na versão original que o Charlie fez, né. E lembrando que o Charlie, ele concorda com tudo isso, contanto que dessem os créditos dele como compositor e que não alterassem muito. Ele concordou em alterar o título da música, mas ele não queria que alterasse essa melodia, né, que continuasse essa pegada mais de blues, né. Mas vamos lá, tradução, né. O nome da música Deixará de Existir e é basicamente assim: linda garota, linda, linda garota, deixará de existir, apenas venha e diga que você me ama. Dê-me o seu mundo, vamos lá. Você pode ver, eu sou o seu tipo, eu sou o seu tipo. Você pode ver, caminhe, caminhe. Minha vida é sua e você pode ter o meu mundo. Nunca tive uma lição que aprendi, mas eu sei que todos nós temos a nossa vez. Eu te amo. A submissão é um dom. Vá em frente dar ao seu limão. O amor e a compreensão são um para o outro. Eu sou seu tipo, eu sou seu tipo. Eu sou sua mente, eu sou seu irmão. Nunca tive uma lição que aprendi, mas sei que todos nós temos a nossa vez. Eu te amo. Eu nunca aprendi a amar você. Eu nunca aprendi. Então, olha só, temos uma composição aí do Charles Manson que escreveu isso aí. Foi ele, né? Eu defenderia que a letra não é tão ruim, mas... Mas de qualquer forma, né, acontece uma treta que o Dennis fala que ia levar as gravações que eles fizeram do Charlie pro produtor Terry, e esse produtor Terry era um dos maiores produtores musicais que tinha na época, ainda mais em Los Angeles, mas acontece que ele simplesmente some, né, mais uma pessoa na vida do Charlie que vai comprar cigarro, né, as pessoas veem o Charlie, é uma coisa maravilhosa. É porque a personalidade dele também ajudava muito, né, as pessoas quererem estarem perto dele. É porque assim, eu vejo que o que acontece muito no caso do Charlie é, se a pessoa não se encanta, se ela vê que todo aquele papinho, aquela abobrinha é muito abobrinha, a galera cai fora porque vê que ele é perigoso, vê que ele é meio maníaco e
perigoso. Foi isso que aconteceu com o Terry Melcher. Ele vê que o Manson é perigoso, ele vê que o Manson é bem fora dos limites, então que ele é explosivo, que ele é uma pessoa temperamental, então daí ele decide não dar um contrato pro Manson, ele decide falar, ó, não vai rolar. E aí, né, dá toda essa treta com o Dennis, aí eles precisam meio que encontrar um novo lugar pra morar, e eles chegam no Rancho Spawn. O Rancho Spawn era um lugar onde acontecia gravações, principalmente durante os anos 50, de filmes de faroeste, principalmente, né? Filmes de faroeste, programas pra televisão, e eles encontram esse set de filmagem que estava abandonado, e eles entram em contato com o George Spawn, que era o dono, né, que estava na casa dos 80 anos já, e ele acaba aceitando que a família Manson morasse lá, em troca eles teriam que cuidar, limpar, cuidar dele também, e as moças, né, gente, ia ter que fazer uns servicinhos extras. uns servicinhos extras pro velho, e ele acabou concordando, né? Eles ofereciam serviços de passeios de cavalo, que custavam R$1,50 pros turistas, olha só que maravilha, né? Além disso, eles tinham outras formas de conseguir dinheiro, que era pedindo esmolas, e era uma coisa curiosa, porque as meninas pediam esmola, e elas tinham que entregar dinheiro pros garotos, né? Porque era uma coisa que o Charlie aprendeu com os cafetões também, de que as mulheres não poderiam ficar com o dinheiro, né? Porque se elas ficassem, elas poderiam tentar fugir. Eles também reviravam o lixo, que nem eu mencionei antes, pra conseguir comida, e eles também começaram, isso foi mais pra frente, mas depois de um tempo eles começaram a roubar mercados e mercearias pra conseguir alimento, né? Mas, como eu disse no começo, né, se já tava ruim, nada que não possa piorar. Por quê? Porque em 1968 os Beatles lançam The White Album, que é um dos melhores álbuns dos Beatles. O mais famoso, pra mim não é o melhor, mas é um dos mais famosos, um dos que tem as músicas mais icônicas, tem Revolution, tem várias músicas super icônicas nesse White Album. E nesse álbum, né, entre todas as músicas, teve uma que o Charlie ouviu e chamou a atenção dele, que foi a música Helter Skelter. Muitos dizem que o heavy metal nasceu a partir dessa música Helter Skelter, né? E o Charlie, quando ele ouviu, ele achou que essa música fazia uma profecia apocalíptica de uma guerra racial entre pessoas brancas e negras, e que essa seria o fim da humanidade, né? E essa guerra racial ia estabelecer a família na nova sociedade, né? Tanto que ele acaba fazendo alusão dessa música com algumas passagens bíblicas, porque tem um momento da Bíblia que cita no Apocalipse sobre um enxame de insetos, daí ele fez essa associação de Beatles, né, que é besouros, que seriam... Nossa, os Beatles estavam passando essa mensagem, tanto que ele até tenta mandar telegrama pros Beatles, e ele começa a falar dessas ideias pra família, a família super, nossa, Charlie, realmente, você é um gênio, realmente, estamos acreditando muito. Daí ele fala, não, porque eu vou enviar um telegrama pros Beatles, porque eles vão me responder, eles vão vir até mim. Paul McCartney ia responder, Paul McCartney nem deve lembrar que ele escreveu esse álbum, né, porque o Paul McCartney não sabe nada da história dos Beatles, né. Já começa por aí. E outra coisa, Helter Skelter é tipo uma das letras, tipo assim, mais bobinhas do álbum, gente. É a letra que, tipo, menos tem coisa a dizer no álbum. É isso que eu acho incrível. Tipo, de todas as músicas, tem várias músicas tipo, super famosas, que tem letras super, tipo, groundbreakers. E essa não, essa é tipo, é boba, assim. Vamos fazer esse exercício? Então, assim, galera, eu vou ler agora a tradução de Helter Skelter. Quem conseguir achar o momento que fala sobre uma guerra apocalíptica, manda mensagem pra gente lá na nossa página no Instagram, inclusive segue a gente lá, segue nossa página, segue o nosso arroba pro nosso editor, tá tudo lá. Manda lá uma DM, quem conseguir escolhe o próximo episódio do podcast. Manda um e-mail lá, contatoapenazumpodcast@gmail.com. Você pode escolher qual podcast você quiser, a gente faz, porque pelo amor de Deus, vai lá, Marisa. Primeiro que Helter Skelter significa tobogã, já começamos aí. Vamos lá. Quando eu chego ao fundo, eu volto ao topo do escorregador, onde eu paro, me viro e desço, até chegar ao fundo e vejo novamente. Você quer ou não quer que eu te ame? Estou chegando rápido, estou chegando milhas acima de você. Me diga, me diga, me diga. Vamos, me diga a resposta. Você pode ser uma amante, mas não é nenhuma dançarina. Tobogã, tobogã, tobogã. Em inglês fica melhor. Você vai ou não vai querer que eu faça? Estou chegando rápido, mas não me deixe te interromper. Me diga, me diga, me diga a resposta. Você pode ser uma amante, mas não é nenhuma dançarina. Tobogã, tobogã, tobogã. Cuidado, porque está vindo.
Quando eu chego ao fundo, eu volto ao topo do escorregador, aonde eu paro, me viro e desço, até chegar ao fundo novamente, né? Estou chegando rápido, mas não me deixe te interromper. Me diga, me diga, me diga. E depois, gente, é a mesma coisa. Tobogã, cuidado, tobogã. Ela tá vindo rápido, sim, ela está, sim, ela está. Estou com bolhas no dedo. Tipo um passeio no parque que o cara interpretou como uma guerra apocalíptica racial. E, gente do céu, a viagem no LSD tava nos trinques, né? Nossa senhora, qual que é desse que eu também tô querendo ir, que eu tô querendo dar uma viajada assim também, porque olha, tá foda. Eu tenho certeza que, na verdade, o Charles não viu porra nenhuma nessa música. Qualquer que fosse a letra, ele só achou Helter Skelter bonito e criou uma mítica idiota. E ele podia falar qualquer porcaria que ele ia conseguir, sendo bem sincero. Exatamente. Por que eu acho que ele fez isso? Porque as coisas não estavam muito boas, né? Ele tinha simplesmente perdido qualquer chance que ele tinha de assinar com uma gravadora. Até porque, às vezes, até as pessoas achavam que ele tinha jeito, mas ele achava as pessoas da família muito estranhas, achava toda essa situação muito esquisita, né? Mas as coisas só pioram quando o Wilson quebrou a promessa que ele fez pro Charlie de que ele ia publicar a música dele no álbum dos Beach Boys. Quer dizer, ele faz, né? O álbum saiu no dia 27 de janeiro de 1969, o álbum do Beach Boys se chamava 2020. Aconteceu que a música não tava só com a letra, com a melodia diferente, como tava no lado B do disco, né? Vocês que são novinhos, não sabem que o disco de vinil tem 2 lados, né? Que você pode ouvir a música. O lado A é onde ficava as principais músicas, as músicas, assim, que ia ser os hits e tudo mais. O lado B ficava aquelas músicas meio merda, assim, que nem sempre que a pessoa ouvia, todo mundo tinha preguiça de virar o disco. Era basicamente isso, e a música dele, Never Learn How to Love, tava lá do lado B. E aí, isso não é nem a parte pior, né, Thiago? Porque assim, gente, vamos até aquela coisa do lado B. O lado B é aquela coisa mais alternativa, as músicas que o produtor musical não gostou tanto, ele não vê tanto potencial na música. Mas é isso, tipo, mudar a letra, mudar o nome, tava tudo bem. Até aí o Charles estava aturando, mas não dá o crédito de composição pra ele. Aí, meu amigo, você pegou numa ferida que ele não engoliu muito bem essa questão, né? Ele ficou muito bravo e ele queria uma vingança contra o Terry Melcher. Ele queria se vingar desse produtor malvado que roubou a letra dele, não deu a coisa de autoria, mudou a letra, mudou o ritmo. Então, um desempenho péssimo, assim, ela ficou em 71ª posição. Então, além de não ter os créditos, ainda a música não foi tão bem. E olha, tá errado, né, não dar o crédito pra ele, né, não dá pra negar. Mas, né, isso só culminou numa coisa absurda que é a parte criminal desse caso em si, né. E sim, nessas alturas os membros eles já estavam bem, digamos, engajados nesse Helter Skelter, que é essa guerra racial. Como é que eles vão levar o Helter Skelter adiante? Qual que é o start que o Manson quer dar pro Helter Skelter, Marisa? Então, né, eles decidem que se vai acontecer uma guerra racial, que eles seriam as pessoas que iriam começar, e aí que a gente entra no lance dos Panteras Negras de novo, pra vocês verem que o cara não esqueceu isso. Então, o que eles iam fazer? Eles iam matar pessoas brancas, ricas e de preferência famosas, e ia botar a culpa nos Panteras Negras, né? Ia dar a entender que quem tinha feito aquilo tinham sido os movimentos de luta das pessoas negras e tudo mais. Então esse era o plano dele. E o primeiro lugar que eles iriam, quem era? A casa do Terry. Então, assim, por isso que eu digo que eu tenho certeza que ele inventou tudo isso para dar a vingança dele, né? Mas, de qualquer forma, ele pede para que alguns discípulos dele, né, que era o Tex Watson, a Susan Atkins, a Linda e a Patricia, vão até a casa do produtor Terry, que ficava na Cielo Drive, era a casa número 10.050, para matar todo mundo que estivesse lá e fazer isso da maneira mais brutal possível. O Charlie sempre deixava isso muito claro. Só que o Terry tinha se mudado, né? E o que é bem louco, porque o Charlie, ele tenta ir na casa do Terry 2 vezes pra conversar com ele. Ele não tava lá porque ele tinha se mudado, né? Ele não tava morando lá. Porém, a fachada, até a decoração de Natal continuava a mesma. E quem tava morando lá era o Roman Polanski, que é diretor de cinema. Ele tá vivo, ele foi o diretor do filme da Bebê de Rosemary. E ele também era casado com a atriz Sharon Tate,
que estava grávida de 8 meses. O Charlie queria fazer uma coisa, mas ele acabou fazendo outra, né? Então, no dia 9 de agosto de 1969, ele pegou esses discípulos dele, que eram as pessoas mais fiéis, que eu mencionei antes, e eles chegaram até lá mais ou menos por volta da meia-noite. Lá, o Ronan, ele não estava na casa, ele estava gravando um filme na Europa, e quem estava era a Sharon, que, como eu disse, estava grávida de 8 meses, o Jay Severin, que era cabeleireiro, amigo e ex-namorado dela, a socialite, que também era milionária, chamada Abigail Folger, e um polonês, que era marido dela, chamado Frykowski. E também tinha o Steven Parent, que era amigo do caseiro, que tava lá, coitado, ele foi lá só pra fazer uma ligação. Eu acho que ele também tava tentando vender alguma coisa pra esse mesmo caseiro. Então, o que acontece? Chega o Tex chega com o carro deles, eles estão em 4, como a Marisa disse. Eles estavam com a Linda Casabianca e com a Patrícia. Eles chegam e vão entrar na casa. E uma das coisas que o Tex fala é darem uma olhada na casa. E nessa hora que eles vão dar uma olhada na casa, a Abigail, ela se depara com uma das meninas do Manson e ela não acha estranho, porque na casa da Sharon Tate, do Polanski, tinha um monte de gente, ia muita gente diferente. Então ela meio que cumprimenta a outra e seguem a vida. E aí o que acontece? O Steve, né, que é o amigo do caseiro, é a primeira pessoa a ser assassinada. Ele morre ainda na parte de fora da casa, né? E enquanto isso, as outras meninas pedem para que a Abigail, que estava no quarto lendo um livro, né, e a Sharon e o Jay, que estavam no outro quarto conversando, desçam até a sala. A princípio, eles falaram que aquilo ia ser um assalto, né, que era para dar todo o dinheiro que eles tinham. Só que naquele momento, eles não tinham dinheiro, eles só tinham $70, né, que isso foi outro pedido do Charlie, né, que eles levassem dinheiro para ele. Por conta disso, eles acabam meio que fazendo uma atrocidade, né? Que eles matam todas as pessoas, né? Eles matam todo mundo. E ao todo, nessas 5 pessoas foram 102 facadas, sendo que várias dessas facadas foram feitas depois que as pessoas já tinham morrido. Com o sangue delas, eles escreveram pig, porco, na parede, que era um dos termos, assim, que eram usados pelos Panteras Negras. Depois vai ter mais isso no próximo caso. Foi na porta. O pig foi na porta. Isso, na porta da casa, né? Eles também pegam uma corda de nylon, porque eles queriam, né? Porque o Charlie falou que tinha que ser brutal e tal. Eles pegam uma corda de nylon, amarram no pescoço do Jay e da Sharon e prendem essa corda numa viga no teto. Além disso, o Frykowski tem o rosto praticamente desconfigurado de tantas facadas que ele recebeu no rosto, e a cena só foi descoberta no dia seguinte, e o Charlie não gostou do resultado. Ele falou que não tinha sido brutal o suficiente, e ele também não gostou da quantia de dinheiro que foi levada pelos discípulos dele. Como ele não estava satisfeito, ele decide que no próximo crime ele iria junto, e que iriam mais pessoas dessa vez para que tudo saísse do jeito que ele quisesse, né? Então, a coisa mais incrível nesse caso, pra mim, Marisa, é que assim, eles matam o primeiro cara com um tiro já perto da portaria, o porteiro não ouve absolutamente nada. Daí depois ocorre todo esse fuzuê dentro da casa, essas atrocidades ocorrem, o porteiro também não sabe de nada e obviamente ele vai ser o único vivo de lá. Por quê? Porque uma das membros da família que estavam para fazer o assassinato acabam não querendo estar engajada. Então é outra coisa que o Manson vai querer estar junto, que ele quer ver o engajamento de todo mundo no crime. Sim, né? Porque a Linda, né? Tanto que no final ela vai ser inocentada. Spoiler, na verdade, ela só dirigia. Ela era a única que tinha carteira de motorista. Com tanta coisa que eles faziam, eles estavam preocupados com carteira de motorista, enfim. Não necessariamente todo mundo que tava na família Manson participou, tá, gente? Tanto que tinha umas pessoas que nem participaram de nada. Elas ficavam lá no rancho. Era essa a vida deles, né? As pessoas que foram mesmo eram as pessoas que tinham mais confiança do Charles Manson. E aí que a gente vai pro nosso segundo crime, que foi no dia seguinte, né? No dia 10 de agosto de 1969, que foi o caso La Bianca. Então, dessa vez foi uma galera, né? Foi o Manson e mais 7 pessoas da família Manson, né? Que foi a Leslie, o Steve, a Susan Atkins de novo, a Linda de novo, a Patricia e o Tex, né? Então, a maioria das pessoas que foram da Sharon também foram no caso La Bianca, né? Quem eram os La Bianca, né? O Lendo e a Rosemary La Bianca, eles eram donos de uma mercearia muito bem sucedida, eles eram um casal, assim, de classe média alta. Na realidade, lendo o livro, assim, eles lutaram muito, assim, pra conseguir ter a grana que eles tinham, né? E acontece que eles não estavam cientes das notícias que
tinham acontecido, né? Porque eles estavam meio que viajando, e quando eles voltaram pra casa, eles não estavam ligados, né? Porque todo mundo tava falando sobre esse assassinato que aconteceu na casa da Sharon, ainda mais porque ela era atriz, envolveu gente famosa e tudo mais, e porque foi muito bárbaro também. Mas, de qualquer forma, o ataque também aconteceu durante a noite. LaBianca, ele foi levado até a sala da casa e a esposa permaneceu no quarto. Eles pegaram fronhas e colocaram na cabeça deles, amordaçaram e amarraram um fio de extensão elétrica no pescoço deles. Ao todo, nesse caso, foram 67 facadas, e eles pegaram uma faca e cortaram e escreveram pig, porco, na barriga do Leno, né? E foi um desespero total. Era muito sangue, tanto que, aconteceu tanto nos dois casos das meninas saírem cobertas de sangue, de tanto... Imagina, gente, foram 67 facadas pra 2 pessoas. É muita coisa, se você for parar pra pensar. E dessa vez eles pegaram o sangue deles e escreveram Helter Skelter na geladeira, morte aos porcos, levante-se e guerra, né? Que também eram coisas assim... Eram coisas que era identificado com os Panteras Negras. O Manson sempre queria fazer essa associação, e ele queria que os 2 casos fossem associados para ter aquela guerra maluca dele, racial, para que também ele ganhasse a confiança, né? Porque, vamos lá, né, gente? Ele fala dessa guerra apocalíptica que ia acontecer, e não acontece nada feijoada, né? E aí ele vai perdendo a credibilidade, os membros vão achando, tá, isso daqui é só uma filosofia maluca de vida. Então o Charles também estava perdendo o prestígio dos membros. Sim, teve alguns membros que já tinham ido embora, porque perceberam que o negócio tava ficando meio complicado, né? E outra coisa que eles fazem, eles pegam a carteira do Leno e eles decidem que eles queriam jogar essa carteira num bairro de pessoas negras, né? Porque tinha muito essa distinção de bairro de pessoas brancas e bairro de pessoas negras. Só que depois eles acabam desistindo e eles deixam a carteira num posto de gasolina, no banheiro feminino, porque o Charlie achava que alguma mulher negra ia pegar essa carteira e que por causa disso ela ia pegar os cartões que estavam lá e fazer compras. Racista do caralho. Ah, vá se fuder, né? Mas enfim. Que, gente, eu sei que tem muita gente que passa pano pro Charlie, que falam, porque teoricamente ele não deu nenhuma facada, ele não matou ninguém. Teoricamente. Conhecido como assassino por procuração, porque basicamente ele só ordenava o que tinha que ser feito. Mas se a gente for pensar nisso, a Suzane Richthofen também não matou os pais dela, entendeu? Então, assim, gente, é a mesma alusão, vamos trazer pro Brasil, né? Então, assim, tem muita gente que passa pano pro Charles Manson, inclusive a gente vai falar sobre isso depois, mais pro final, mas de qualquer forma... vai se fuder. Eu vou deixar aqui meu xingamento pra ele que puxa meu pé de noite, né? Mas a investigação tava sendo muito complicada, já tinha passado 3 meses, a polícia não tinha uma informação sequer, e eles só solucionaram esse caso praticamente pelo acaso, né? Porque a Susan Atkins, ela tinha sido presa por outros motivos, ela tinha sido presa por roubo. Isso foi no dia 8 de novembro de 1969, e ela acabou se gabando para as colegas de cela dela que ela tinha participado tanto do crime da Sharon Tate quanto do crime dos LaBianca, né? Então essas colegas de cela pegaram essas informações que elas receberam e denunciaram para a polícia, e foi aí que eles descobriram todo esse rolê, descobriram a família Manson, descobriram tudo, e os envolvidos, todas as pessoas foram levadas a julgamento. E tanto que uma das questões mais fundamentais, digamos, foi um erro, porque o Charles pedia para associar aos Panteras Negras, só que Helter Skelter era associado a ele, até quem não tava sabia desse rolê dele ter essa filosofia Helter Skelter. Então essa foi uma digamos, dos grandes erros que foram cometidos no caso. Mas você tem que pensar que todos esses crimes, gente, vamos lá, todos esses crimes foram feitos com pessoas extremamente drogadas, alteradas, elas já não deviam cometer esses crimes, elas não deviam nem, sentir remorso, porque elas estavam num estado psicológico, físico e mental, extremamente alterado, né? E aí agora a gente vai pro julgamento, né, Marisa? O julgamento foi um show à parte, um circo à parte, né? Porque as meninas sempre entravam de mãos dadas, cantando, elas faziam ameaças pro júri, principalmente a Susan Atkins. A Susan era a mais porra louca. E além disso, né, chegou um momento assim que todas elas, né, porque como eu falei antes, né, elas tinham um cabelão bem comprido assim, e elas foram lá e rasparam a cabeça. O Charlie também, né? E o Charlie percebeu que ele tinha ganhado a fama que ele tanto queria, né? Mesmo que fosse uma infâmia, na verdade, né? Mas de qualquer forma, todas as pessoas que foram diretamente ligadas aos assassinatos foram condenadas à pena de morte na câmara de gás. Só que em 1972, um ano depois, né, que eles foram julgados, o estado da Califórnia aboliu a pena de morte e a pena deles foi convertida a
prisão perpétua, né? Como eu disse, a única pessoa que teve meio que por ali, que não foi acusada de nada, foi a Linda, porque ela só foi motorista. Ela tá viva até hoje, mas ela é bem escondida, não tem noção, assim, muito do que ela tá fazendo agora. E ela ajudou muito a polícia nas investigações, ela foi a pessoa que teve na acusação, que ajudou a acusação. Também a gente tem essa questão, as penas foram permutadas para prisão perpétua, mas elas tinham direito à liberdade condicional. Como essa galerinha era muito, muito nova, a gente tem que pensar que a maioria dessa galera tinha entre 18 a 22 anos, e isso foi uma coisa que chamou atenção na mídia também, tanto que uma das coisas que mais me irritam vendo esse caso é essa questão de como jovens brancos de classe média, bem nascidos, foram convertidos por um maluco, tipo, daí tratam o Charles como um lunático, né? Como por esse lunático, sabe? E aí parece que a culpa toda é do Charles Manson. Eles não têm culpa nenhuma, sabe? Tipo, típico caso dos jovens de 22 anos. Pelo amor de Deus, você não é jovem, você é adulto, né? Isso rola muito no Brasil aqui também, né? Mas de qualquer forma, né, vamos pro desfecho dessa história. O Charles Manson morreu no dia 19 de novembro de 2013, aos 83 anos, né? A gente sempre fala na live lá do TikTok, vamos repetir, vaso ruim não quebra, né? É bem louco, né? Porque ele deu várias entrevistas, vocês conseguem achar. Tem até aquela bem famosa que ele fala I am nobody, eu sou ninguém. E depois ele, na mesma entrevista que ele fala que ele não é ninguém, porque o repórter perguntou quem que ele fala que ele era Deus. Então não dá pra entender. E tem a questão de ele ser Deus do man-son, que tipo, todo mundo é filho dos... Tipo, man, a jogadinha de homem e filho, sabe? Tipo, que ele era o criador e etc. Eu vi isso num dos filmes, que a gente vai falar um pouquinho... Daqui a pouco a gente vai falar dos filmes, então eu vi esse gadgetzinho sobre o filme. E só pra vocês terem uma noção, né, o Charlie, enquanto ele estava vivo e preso, ele chegava a receber uma média de 60 mil cartas por dia. Mano, inacreditável, sério. 60 mil cartas por dia. Marisa, se tivesse 60 mil curtidas no TikTok por dia, você ia ficar feliz? Você ia ser, tipo, uma pessoa super realizada, né? Cara, imagine 60 mil cartas por dia e tem de tudo, de mulher, homem, criança, velho. Como assim? Tanto que com uma dessas meninas que mandou carta, o Charlie já tava na casa dos 70, 80 anos. Uma dessas meninas que mandava carta pra ele tinha 23 anos, eles ficaram noivos. Eu nunca entendi muito esse conceito. Mas depois a gente fala mais do Charlie, vamos falar dos outros, né? A Susan Atkins, ela se converteu ao cristianismo, ela pediu desculpa dos erros que ela cometeu, mas ela morreu de câncer em 2009. Já os outros membros, né? A Patrícia, o Tex, o Bruce e a Leslie, eles continuam presos, a maioria deles se converteu e a maioria deles atua como pastores na prisão e tem comportamento exemplar. Todos eles tentaram, em algum momento, a liberdade condicional, só que o pedido sempre foi negado. E por uma questão muito simples, a família da Sharon Tate, que tem uma influência gigantesca, usava essa influência para deixar eles presos. Tipo, isso é uma coisa que é muito perceptível e que eles são muito vocais nisso. Eles não vão, tipo, deixar isso passar impune e eles vão lá e usam. Tanto que eu acho que um dos casos, eles chegam a convencer o governador a não dar a liberdade condicional. Um deles ia ser liberado e aí eles conversam com o governador e o governador decreta que não pode ser liberado. Eu tô assinando aqui, sou governador de estado e não vai ser liberado. Mas tá mais do que justo mesmo, né? Pelo amor de Deus, o nível de brutalidade que aconteceu, né? Mas, né, gente, esse é o caso, é um caso bem complexo. Isso que a gente suavizou esse caso, porque realmente agora a gente vai para os momentos 5 centavos, né? Sim. Marisa, quais são suas impressões, seus sentimentos, suas dores? Cara, eu acho esse caso muito louco, porque, tipo, eu acho muito interessante a parte da manipulação nesse caso, né? Até que ponto uma pessoa... Claro que tem a parte da pessoa também, né? Mas o Charlie, ele era um manipulador nato, né? Então isso é uma coisa, assim, que chama muito minha atenção. Eu jamais passaria pano pro que ele fez. Ele teve culpa, sim, de tudo que aconteceu. E eu realmente acho que ele não tinha nenhum talento como músico, assim. Eu não acho, assim, que, tipo, realmente... Sei lá, talvez se ele fosse... Até a gente comentou, né, no WhatsApp, sei lá, que se ele fosse compositor, até ia, só que ele era muito megalomaníaco, né, ele queria ser o maior, o melhor, só que não necessariamente
se esforçava direito pra isso, não sei dizer. Não sei. Eu acho muito interessante o filme que o Quentin Tarantino fez, acho que foi em 2019, que é o Once Upon a Time in Hollywood, que meio que ele reconta essa história, só que ele muda o final, mas a gente tem... tanto que o mesmo ator que faz o Charles Manson em Mindhunter também faz ele de novo nesse filme Tarantino, então praticamente esse ator, ele é responsável por fazer o Charles Manson, né? Que maravilha, que honra. É esse aqueles atores que, tipo, sempre quando tem um filme do Manson, ele já tá garantido no papel principal. Exatamente, né? Eu acho muito interessante, eu acho que esse filme até faz, de uma certa forma, uma homenagem, assim, pra Sharon Tate, porque o que mais me dói nesse caso, assim, ele é todo doído, mas eu penso na Sharon porque eu acho ela uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida, e eu penso, assim, na parte, assim, principalmente dela tá grávida, eu acho isso muito pesado, sabe? Eu acho isso muito triste. E o que eu acho mais triste nesse caso da Sharon Tate é que ela é conhecida como a mulher que foi assassinada grávida, sabe? Tipo, parece que todo o legado dela como artista, todo o talento dela é jogado fora, sabe? Parece que ela é aquela pessoa que sofreu nas mãos da família Manson e é isso, sabe? Uhum. Que os familiares dela realmente lutam bastante para que ela apareça, sabe? Tipo, ela não seja só essa vítima do Charles Manson. Por isso até que eu acho bacana esse filme do Tarantino, não é o melhor filme dele, mas eu acho bacana, de certa forma, essa homenagem, assim, que ele fez pra ela, sabe? E teve consentimento da família, isso que eu achei legal. Porque teve um outro filme que eu não sei o nome, que não teve consentimento da família, que, nossa, deu uma treta, eu não lembro o nome desse filme, não sei se você viu essa treta, porque eles mostram assassinato, assim, e muita gente achou que isso foi uma coisa extremamente desnecessária. Tanto que eu omiti alguns detalhes das cenas dos crimes, porque é muito pesado, gente. Eu não acho, assim, que é necessário, assim, falar sobre essas partes. Pelo menos nesse caso, sabe? Então, pra mim, as questões que pegam mais é ele ser músico, ele ser compositor, ele ter aquele, digamos, lufada de autoconsciência, sabe? Quando ele queria ficar preso, tipo, eu quero ficar preso porque eu sei que se eu sair daqui eu não vou, sabe? Não vou fazer bem pra humanidade. A primeira lufada de consciência que ele tem, eu acho isso, no mínimo, curioso. E pra mim é muito difícil esse caso, porque pra quem não sabe, eu sou um futuro pai de uma criança que tá de um bebê que ainda tá de 11 meses na barriga, e eu ficava pensando sobre isso, sabe, como o Roman Polanski se sentiu, por mais que ele seja um pedófilo lazarento que não mereça um centavo de respeito. Desculpa aí, galera, vamos falar a verdade, né? Esse daí não merece um centavo nem no inferno, mas ok. Recapitulando, então, como eu sou pai e eu vejo isso, e ontem a minha namorada foi para minha casa e eu tava assistindo Manson Family Vacation, que é um filme que dá meio que uma abordagem de como seria a vida de um filho do Charles Manson. E assim, eu fico pensando sobre isso, e aí a minha namorada foi, tipo, continuar assistindo o filme. Eu falei, não, eu não sabia, não tinha lido o filme, mas eu falei, não vou assistir um filme que provavelmente trata sobre um assassinato de uma grávida. Então, para mim, foi bem difícil fazer o podcast. De todos os podcasts que a gente fez até agora, foi o mais difícil de fazer, sem dúvida. E ele vai ficar gigante. Desculpa, Túlio. Desculpa, nosso querido editor. Eu acho que é isso. Mais alguma consideração final, Marisa? Eu acho que é isso. A lição é essa. Acho que até o próximo podcast. Até o próximo, galera. Se divirtam com esse podcast. Tchau, tchau. Marisa, tá vindo um som de fundo, assim, tipo um Eu sei, ruído. os cachorros que não param de latir, não sei porquê. Quer Tranquilo. esperar um pouco? Podemos esperar, então. Pelo amor de Deus, meu, meia-noite. É que tem um vizinho aqui que acho que tem uns 10 cachorros. Daí passa qualquer coisa lá, os cachorros ficam assim, puta que pariu, mano, eu tenho muito que latir, caralho. Pelo menos rendeu uma cena essa. É. Não, mas Então, é foda demais. Eu não sei por que, tipo, eles estão latindo ainda. Das 5 horas da tarde, eles começam a fazer isso. Todo dia. 5 horas da tarde. Eles começam a latir descontroladamente.